dia. Estamos aqui hoje para falar sobre as crises que todos nós passamos olhando para a nossa biografia. Então, eu vou, junto com o Beto, trazer um olhar para a gente conseguir compreender um pouco mais do que significa isso. O que são essas crises? Como que a gente passa por elas? Como a gente identifica elas? E para isso a gente vai primeiro entender um pouco mais sobre a biografia. Tudo bem, Beto? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Legal. Bom, para quem não sabe, eu e o Beto, a gente tem um programa que a gente está lançando, que chama Pertencer, que é para fazer um resgate biográfico, olhando para como a gente pode desenvolver mais autonomia e conexão. Mas para isso a gente está trazendo uma degustação do que é olhar a sua vida a partir dessas leis que a antroposofia traz, né? Então, para dar esse panorama, assim, a gente compreende que a nossa biografia é uma soma de encontros, desencontros, eventos, movimentos, emoções, ações diversas que a gente passa, né? A nossa vida é um conjunto de acontecimentos. E isso faz com que a nossa vida, cada uma de nós, tenhamos um patrimônio intransferível e de maior valor que existe, que é a nossa maior obra de arte, que é a nossa própria vida. Tem bilhões de pessoas no mundo e só tem uma pessoa que nem você, que é você mesmo. Então, não tem nenhuma pessoa igual a outra e a nossa biografia é testemunha disso, é prova disso. Né? Existe, além de cada um ter um olhar único na vida, a gente tem coisas em comuns entre nós, né? E a gente vai trazer um pouco desse olhar hoje, assim, dessas crises que todo mundo passa e que todos nós, por exemplo, temos uma impressão digital, mas cada uma tem uma específica. Então, a gente vai olhar para essas leis que regem a vida desde o nascimento até a morte, compreendendo que tem uma força que rege a nossa vida e que o principal objetivo é que a gente tome ela nas nossas próprias mãos, né? E que a gente consiga fazer isso compreendendo cada vez mais essas leis. Então, não tem como a gente delegar isso para terceiros, não, não dá para a gente falar assim, que o meu trabalho, a minha família, ou alguém vai dizer como tem que fazer. Essas leis, elas são o que eu considero que tem de mais próximo do que eu preciso fazer, no sentido de compreender a existência e dessa forma eu conseguir seguir adiante com consciência do que está por vir. Então, eu e o Beto, a gente se conheceu na formação de aconselhamento biográfico, fizemos uma formação de 4 anos juntos para conseguir compreender essas leis e a gente vai trazer um pouco delas hoje para vocês. Então, Beto, se você quiser começar trazendo um olhar macro. Tá bom. Então, você falou, achei legal que você falou da vida como uma obra de arte, né? A vida de cada um sendo única, apesar de nós passarmos por situações muito similares, né? Para essas leis são comuns, mas cada um tem uma vida própria, única, né? Uma impressão digital, como você disse, e é uma obra de arte, né? Então, a gente vai realizando essa obra ao longo da vida. E aí, falando da vida nesse sentido, né? De um ponto de vista artístico, eu acho que para falar no panorama geral da biografia, a gente pode olhar também que a vida se dá constantemente numa dança entre polaridades, né? A própria vida acontece entre duas polaridades, o nascimento e a morte, né? Então, e o tempo todo, ao longo da nossa vida,
novas coisas nascem e coisas antigas morrem, né? Então, o tempo todo a gente lida com essa polaridade, por exemplo, de nascimento e morte. A própria vida se dá dentro disso e isso acontece ao longo do tempo, né? E a gente também pode olhar para o presente, para o espaço que a gente quer dar para frente, também com essa pergunta: o que que eu quero, ou preciso deixar nascer, e o que que eu quero ou preciso deixar morrer, né, na minha vida? Então, essa polaridade está sempre constante, né, aqui conosco. E eu lembro da outra conversa que a gente teve na semana passada, eu trouxe essa imagem do rio, né, da vida como um grande rio, que brota na fonte, no alto da montanha, e vai descendo, né, encontrando o seu próprio percurso, né, e deságua no mar, né, como ele vai procurando o seu destino, o seu caminho, e chega no mar, e um momento a água do mar evapora de novo, e vai para o céu, aí cai como chuva, né, entra na montanha, brota depois como fonte de novo. Tem esse ciclo da água, né, que também a gente pode olhar como uma analogia ao ciclo da vida. É muito lindo. E também dentro disso tem outra polaridade que eu acho onde se dá a nossa vida, de maneira geral, a nossa biografia, que é a gente chega na vida com um impulso a realizar, né, um impulso, a gente podia dizer, um impulso espiritual a realizar. E quando a gente chega aqui, a gente se depara com a realidade da vida material, né? Então, o tempo todo a gente lida com essa polaridade também, essa dança entre essas duas polaridades, né? Aquilo que eu trago para realizar, que eu nem é consciente para mim ainda, que eu estou buscando entender, mas ao buscar entender, eu já vou realizando alguma coisa por algum impulso que vem dentro de mim. E esse impulso que chega, né, que tem em mim, que chega na vida, ele se depara com a realidade material. Então, por exemplo, o rio vai descendo e, de repente, tem uma cachoeira, de repente tem um desvio, e a nossa vida também vai indo assim, né? A gente vai se deparando com as situações que a gente não espera, que chega ao nosso encontro, né? E aí, como é que aquele impulso nosso, ainda não tão consciente, vai se realizar de acordo com o que chega? E assim a gente vai construindo a trajetória desse rio, né? E ligado a isso, tem outra polaridade que tem a ver com, assim, uma coisa que você trabalha bastante, né, Lela, nos seus trabalhos, essa coisa do propósito, né, o significado, o propósito. Então, qual que é o meu propósito? E aí, nessa polaridade com o que é o meu propósito, o que é aquilo que eu realizo, né? O propósito e a realização. O que eu quero realizar e o que eu de fato consigo realizar. Isso também, cada momento da vida, a gente também pode olhar de uma forma macro, né? Essa dança entre essas duas polaridades. E tem uma outra polaridade que tem a ver com esse panorama geral da vida, que é o seguinte, que é esse impulso da individualidade e com o que a gente recebe de hereditariedade dos nossos pais, né, da nossa família. Então, a gente pode olhar a vida como três grandes linhas, assim, a biografia, de maneira geral, nesse panorama biográfico, como três grandes linhas. Então, uma linha tem a ver com a nossa individualidade que está chegando, né? Quando a gente nasce, já na concepção, na gravidez, né, a individualidade está chegando, né? Quando a gente nasce, a gente abre os olhos e respira, chega no mundo, a nossa individualidade tá, né, já está permeando o nosso ser, esse ser que nasceu fruto, né, de um casal, da nossa família, dos nossos pais, e que carrega em si essa hereditariedade, né, o DNA dos pais. E então o nosso corpo físico vai se desenvolvendo no começo, então tem essa linha do corpo físico que vai se desenvolvendo, tem essa linha do impulso espiritual da nossa individualidade que vai chegando cada vez mais. Então, quando a gente nasce, né, no parto, a nossa individualidade não está totalmente presente ainda, né? Já estamos permeando esse corpo com o nosso impulso espiritual, mas não está totalmente presente. Isso vai chegando. É como se a gente vai... O processo de encarnação do eu vai chegando aos poucos, né? E o corpo físico vai crescendo aos poucos. Então, são duas linhas que vão fazendo assim, né? E o nosso corpo físico crescendo, aos poucos nós vamos trocando as células. Nós vamos... Né, já, com a influência da nossa individualidade, nós vamos trocando as células, aquilo que nós herdamos, nós vamos meio que imprimindo nossa individualidade, né? E trocando as células para trazermos aquilo que é mais da nossa individualidade e não aquilo que foi herdado, né? E ao longo da vida, esse é um processo que vai seguindo ao longo da vida inteira, né? Aquilo que eu trago como individualidade, aquilo que eu herdo, mas aos poucos esse corpo vai crescendo e quando chega nos 21 anos, o corpo já não cresce mais tanto, né? Já desenvolvemos o corpo, né? E mesmo o desenvolvimento do corpo nesses 21 primeiros anos, também se dá de maneira, no sentido de uma certa respiração, né? A gente tem os estirões, de repente
para de crescer um pouco, aí engorda, fica um pouco mais forte, depois estica de novo. Então, também se dá na dança entre polaridades, né? E a individualidade, então, o corpo já vai até os 21 anos, assim, no crescente, a individualidade vai chegando, e nós percebemos na biografia sinais, alguns passos da chegada do nosso eu, né? Da nossa individualidade. Uns 3 anos, quando a gente, por volta de 3 anos, né? Quando pela primeira vez a gente fala eu, para nos referirmos a nós mesmos, né? Em vez de falar assim, o Beto quer brincar, o Beto quer comer. De repente, você tem filhos nessa idade, né? Dela está vivenciando isso. Então, a gente começa a falar eu, né? Com 3 anos. Por volta dos 9, 10 anos, né? Acontece o que a gente chama de Rubicão, que também é mais um, né? Um insight, uma coisa da individualidade chegando, que é esse momento que a gente começa a se dar conta. Tem gente que passa por uma crise, né? Tem crianças que passam por uma crise na cidade, que a gente começa a se dar conta, peraí, eu sou eu, o mundo é o mundo. Eu não sou... Eu me sentia tão integrado ao mundo, mas agora eu me percebo separado, né? Tem crianças que começam a ter essa sensação de que são adotados, né? Tem a ver com isso. É o eu chegando e se dando conta que é diferente. Isso que você falou, nessa impressão digital, isso que é diferente, por volta de 9, 10 anos, a gente tem um lampejo disso, né? E vai chegando cada vez mais a Chama individualidade. de queda do paraíso, né? Oi? A gente pode chamar também de queda do paraíso, nesse Isso, eu momento. quero como se tivesse caído do paraíso, né? A gente está naquele mundo paradisíaco, de repente, opa, peraí, eu sou uma coisa, o mundo é outra coisa, né? E isso vai indo até por volta dos 21 anos, quando a gente fala, né, que é a maioridade, né? Agora já é maior de idade, já pode cuidar de si mesmo, né? Então, culturalmente, a gente tem esse termo, né, para essa idade de 21 anos, que é quando eu já está mais encarnado, e aí tudo aquilo que a gente viveu no começo da vida, que a gente aprendeu, nós aprendemos através da educação para conhecer o mundo, né? Agora, a partir da própria individualidade, a gente pode começar a trabalhar em nós mesmos a partir do próprio eu, né? Que começa um processo de autodesenvolvimento. Então, essa curva vai descendo, a individualidade vai encarnando, chega nos 21 anos e continua, e o físico vai num crescente. Só que o físico chega num momento que a gente começa a ficar com menos vitalidade, né? Então, eu lembro quando eu tinha 35 anos, eu morava numa casa em Niterói, no estado do Rio, e foi quando meu filho nasceu. E eu lembro que eu tinha um quintal, e para chegar na casa tinha que subir uma escada. E eu fazia esporte, eu era bem ativo, assim. Mas por volta dos 35 anos, eu lembro que eu subia aquela escada para chegar em casa e chegava lá em cima cansado. Eu falei, caramba, por que eu estou cansando só para subir uma escada, né? Então a gente começa, o corpo, por volta dos 30 e pouco, 35 anos, a gente começa a sentir isso, né? Podemos chamar, sei lá, o peso da idade, o físico vai ficando mais cansado, com menos vitalidade. Você vê esses esportistas de grande desempenho, né? Desses esportes que exigem muito esforço físico, por volta dessa idade também começa a decair um pouco, né? Então o corpo físico começa a entrar numa certa decadência de vitalidade. A gente começa a engordar, ter mais problemas de saúde, né? A partir dos 30 e poucos anos, 35 anos, vai indo 40 e poucos, né? Vai entrando numa decadência. E, por outro lado, essa individualidade, esse impulso espiritual que foi encarnando, a gente vai encarnando cada vez mais, se interessando pelo mundo, entrando para valer no mundo, aí assume uma profissão, casa, tem filho, trabalha para ganhar dinheiro, né? Tem toda essa... A gente vai entrando de verdade no mundo, querendo conhecer, transformar o mundo. E chega no momento, também por volta desses 30 e poucos anos, que a gente começa a ter o impulso de se reconectar com esse mundo mais espiritual, né? De o que realmente é o meu legado, né? Em vez de trabalhar, ganhar dinheiro, né? Começa a vir essas perguntas, né? Esses questionamentos internos de, mas peraí, por que eu estou fazendo isso mesmo? Qual que é o meu real significado de eu estar aqui nessa vida, né? Do que eu estou fazendo? Então a gente começa de uma certa maneira de novo a se conectar com um impulso mais espiritual, né? Então essa curva começa a subir mais ou menos. E no meio dessas duas curvas tem uma curva do nosso desenvolvimento anímico, né? Psíquico, que no começo, de uma certa maneira, acompanha mais ou menos o físico, mas dos 21 anos, né, aos 42, essa curva do desenvolvimento anímico, ela fica ali, né? É o que faz a ponte entre a vida material e esse impulso espiritual, né? Nossa vida interior. A gente fica lidando com esses dois polos, e aos 42 anos vem essa questão, né? Com o que eu estou me identificando? A minha alma, a minha vida interior, a minha psique se identifica mais
com a vida material, com o físico, que aí tem, se o físico vai decaindo, o quanto também eu posso, na minha vida anímica, começar a decair, virar uma pessoa ranzinza, que reclama de tudo, que só tô ruim fisicamente, tô engordando, e fica ligado nisso, preso a isso, e quer fazer plástica, né? Ou quanto eu, na minha vida interior, eu me conecto com esse impulso espiritual de buscar um significado, de deixar um legado na vida, né? Então, assim, de maneira geral, eu acho que assim, é muito bonito quando a gente começa a perceber essas duas linhas que o Beto traz, que essa descida da nossa individualidade, depois a subida de novo, e do corpo físico que vai se desenvolvendo até uma hora que a energia nosso corpo vai descendo junto com a gravidade, e por isso que a gente vai ficando mais cansado, não tem mais essa vitalidade, né? E a gente pode também olhar a vida como 3/3, né? Do 0 aos 21, como o Beto trouxe, dos 21 aos 42 e dos 42 aos 63. E na primeira parte da vida, como o Beto fala, assim, né, que a gente recebe dos nossos pais, da nossa linha hereditária, não só fisicamente, mas também os conceitos, as crenças, e a gente aprende, né, a gente está receptivo para conhecer o mundo, né? Como as pessoas que nos cuidam nos apresentam esse mundo, né? E aí, a parte dos 21 aos 42, então, quer dizer, do 0 aos 21 a gente aprende, dos 21 aos 42 a gente luta, ou do 0 aos 21 a gente constrói o instrumento, né, falando do nosso corpo, dos 21 aos 42 a gente afina esse instrumento, a gente luta, a gente começa a buscar essa individualidade, sai de um lugar só receptivo, passivo, de conhecer, e entra num lugar de proatividade, eu gosto de ver como um caminho da individuação, né? Como esse processo de separação, de corte do cordão umbilical mesmo, para começar a entrar num lugar de conexão, num cordão umbilical com o espírito, com a individualidade, né? Então a gente corta o cordão hereditário e começa a se conectar com esse cordão cósmico, vamos dizer, né? E aí a gente, então, depois dos 21 aos 42 de lutar ou construir esse instrumento, aí a gente finalmente, vamos dizer, a gente vai se apropriando da nossa individualidade a partir dos 42 e vem nesse momento de poder tornar-se sábio, se a gente colocar aplicar o conhecimento que a gente foi ganhando e possivelmente tocar esse instrumento que a gente foi afinando ao longo da vida, e a gente vai colhendo os frutos que a gente foi plantando ao longo da vida. Então, começa a entrar nesse amadurecimento espiritual que você traz, né? Então, eu acho muito bonito conseguir primeiro observar a vida nesses 3 âmbitos e falar assim, bom, onde que eu estou nessa situação, nesse olhar, né? Em que momento que eu estou dessa jornada? E dentro dessas fases todas tem várias crises que a gente passa, né? Cada mudança, de 7 em 7 anos, a gente tem uma mudança de células fisicamente. A gente já é um outro corpo físico, vamos dizer. Mas a gente também vai amadurecendo, né? E por isso que o Steiner dividiu a vida de 7 em 7 anos, chamados setênios, e a gente passa por várias. Então, olhando principalmente para o trabalho, a gente pode falar que a gente tem crises existenciais que, ao meu ver, quando a gente compreende o trabalho como um espaço de tempo de vida, de realização, de manifestação e materialização do espírito,
trazendo para a matéria aquilo que é o propósito, a gente passa por momentos existenciais. O que eu vim fazer? Enfim, então, eu acho que, Beto, você pode trazer um pouco desse olhar assim macro para as crises? Sim. Então, mas só assim, complementando, então nesses primeiros 21 anos, a gente chegou na vida, chegamos num mundo, um mundo novo, né? A gente nasceu. E quando a gente, né, então nesses primeiros 21 anos, a partir do nascimento, a gente está conhecendo o mundo. Que mundo é esse, né? Então a gente vai para a escola, com a família primeiro, depois na escola, né? E tudo é aprendizado sobre o mundo, né? Então, para eu poder atuar no mundo, transformar o mundo, eu preciso conhecer que mundo é esse, né? Então, todo o nosso aprendizado na família, na escola e nas instituições que a gente participa, tem a ver com isso, de conhecer o mundo. E com 21 anos, assim, é como se a gente já tivesse de posse disso, né? E não toda vez, a gente continua aprendendo a vida inteira sobre o mundo, obviamente, mas né, já temos uma noção muito boa de que mundo nós estamos e temos esse impulso de realizar alguma coisa nova, né, no mundo. A partir daquilo que eu trago, me deparo com esse mundo que eu conheço agora. E o mundo tem muitas coisas lindas e tem muitos desafios, muitos problemas, né? E hoje em dia, né, quem está passando por essa cidade no mundo de hoje, com pandemia, com crise climática, crise ambiental e tudo mais, se depara com toda essa situação e tem esse impulso, puxa, o que eu, né, vou realizar aqui na vida? Então já tem essa crise aí dos 21 anos, né, que é a crise da identidade. Então, muitos jovens, a partir dos 21 anos, conheceram o mundo, mas, né, a partir das instituições, da família, da escola, e tem esse impulso de querer conhecer por si mesmo, né? Então, muita gente põe a mochila nas costas e vai viajar, né? Meu filho fez isso agora recentemente, ele tinha 18 anos, então nem chegou nos 21, né? Mas por volta da cidade, e foi fazer um mochilão. Eu fiz com 22 anos, eu fiz um mochilão também, tinha 22 anos. Então, é se botar essa mochila nas costas e aí se deparar com o mundo a partir de si mesmo, não a partir daquilo que a família está me ensinando, que é a escola. E eu vou me encontrar com o mundo e vou lidar com ele a partir do meu próprio impulso, né? E essa mochila que a gente põe nas costas para sair para viajar, que, né, nem todos fazem isso, mas muita gente faz, mas tem algo que, de uma certa maneira, tem uma certa mochila que todos nós temos nas costas, que é exatamente isso que eu estou falando, né? Todos os aprendizados que nós recebemos, né, nessa primeira grande fase da vida, são elementos que foram compondo o que nós carregamos na nossa mochila, né? E nessa crise de identidade de 21 anos, a gente tem essa oportunidade de olhar o que tem nessa minha mochila, o que eu recebi, né, de aprendizados. Então, tem pedras preciosas ali, mas ainda tão brutas, que eu preciso lapidar a partir de mim mesmo, né? Então, nessa idade, é um momento de dar uma parada para olhar que pedras eu tenho carregado, né? Que eu recebi, pedras no sentido de presente, né? Pedras preciosas, mas que eu ainda preciso lapidar a partir de mim mesmo, né? Então, tem essa crise dos 21 anos. Que é a crise da identidade, né? Que a gente fica se perguntando, quem que eu sou, o que que eu vim fazer, para onde eu vou, o que que eu quero nessa vida, assim, como que eu me vejo a parte do mundo e que caminho que eu vou seguir por mim mesma. Isso. Um momento Quem desafiador. quem tem essa oportunidade de viajar ou de experimentar trabalhos diferentes, né, a partir, né, nessa fase de 21, né, 20 e poucos anos, é uma grande oportunidade de experimentar, né, o mundo a partir de si mesmo. Então, a gente passa nessa fase de querer experimentar, de conhecer coisas diferentes, né? E antes de chegar nas outras, porque essa fase de 21 a 42 anos, a gente passa por várias crises, né, Lela? Cada mudança de setênio, passamos por alguma crise. Nem todos sentem a crise profundamente, né? Mas todos passamos por elas, mas para alguns isso passa de uma forma mais leve, até mais inconsciente, para outros é mais forte, né? Mas antes de chegar nisso, tem uma outra imagem bonita que tem a ver com essa coisa dessa visão artística da vida como um todo, que tem a ver com as metamorfoses que a gente passa na vida, né? Então a gente pode olhar que, de uma certa maneira, o que a gente vive nos 3 primeiros anos de vida, né? Imagina, os 3 primeiros anos de vida, a gente aprende tanta coisa, né? É muita coisa, muito aprendizado em 3 anos. Então, por exemplo, a gente aprende a andar, né? A gente rasteja, engatinha, fica em pé, começa a andar. A gente aprende a falar, a gente vai balbuciando, daqui a pouco começa a pronunciar nomes, né? E depois a gente começa... Então, isso no primeiro ano a gente aprende a andar, no segundo ano a gente aprende a falar. E no terceiro, a gente começa a desenvolver mais o nosso pensamento, né?
começa a falar eu, para mim mesmo, e começa a articular mais, a fala sai mais articulada, mais elaborada, porque a gente começa já a articular conceitos, né? Mais atividade do pensar. E esses estão três grandes momentos nos 3 primeiros anos de vida, de uma certa maneira, se metamorfoseiam em outras fases, né? Em outros momentos. Então, esse primeiro ano do andar tem uma relação muito grande com o primeiro setênio como um todo, com os 7 primeiros anos, que é um momento de muito movimento. A gente está aprendendo a andar no mundo, vamos dizer assim, né? Dos 7 aos 14, tem esse impulso do falar, tem a ver com se relacionar com os outros. A partir da fala, a gente se relaciona, a gente se encontra, se relaciona, né? Então, nos relacionamos, vamos para a escola, temos amigos, né? E dos 14 a 21, pensar, no terceiro ano, pensar, dos 14 a 21, essa fase da gente querer conhecer a verdade do mundo, né? Usar o nosso pensar para realmente entender o que o mundo traz de verdadeiro, né? Então, a gente pode ver que esses 3 anos vão se metamorfoseando em fases maiores. E essas 3 grandes fases que você falou, dos 0 aos 21, 21 aos 42, 42 aos 63, de uma certa maneira também são. É como se fosse, né, a gente joga aquela pedrinha no lago e vai fazendo aquelas circunferências, né, que vai ampliando. Da mesma maneira, esse impulso ele vai ampliando para os primeiros 21 anos, tem a ver com esse estou chegando no mundo, estou aprendendo a andar nesse mundo, dos 21 aos 42, eu estou me relacionando com o mundo, dos 42 aos 63, eu já estou elaborando mais, de uma fase mais de reflexiva sobre o que eu fiz, sobre o mundo, sobre o meu legado, né? Então tem também esse impulso que vai assim, né? Não crescendo, né? Se repetindo numa outra maneira, né? Numa metamorfoseada. É muito bonito que quando a gente vê um arquétipo, a gente pode ver isso em muitas escalas, né? Então, a gente também pode olhar do 0 aos 21 como o andar, dos 21 aos 42, o falar, e dos 42 aos 63, o pensar, né? Então, a gente pode olhar esses 3 primeiros anos como as 3 grandes fases. Quando a gente entende a essência que está, a gente olha para ela de uma forma aberta e para muitos âmbitos também, né? Uhum. Isso aí. Bom, e aí voltando para as crises, Lela. Aqui em casa começou acho que o vizinho está cortando a grama aqui, tá um barulho de roçadeira. Relaxa, tá dando para te ouvir, sim. Que bom. Então 21 anos tem essa crise de identidade. Aos 28, a gente passa por uma crise que é chamada crise dos talentos. Que é interessante, todas essas crises, né? A cada 7 anos, todas as crises que a gente passa. O que é uma crise, né? Então, assim, eu ia falar todas as coisas que têm a ver, claro que tem a ver. Por que é uma crise, né? Tem a ver com aquilo que eu estava falando do nosso impulso espiritual, vai se deparando com a realidade material, né? O nosso propósito, com aquilo que a gente vai realizando. Então tem a ver com isso. Nós temos um impulso, algo para realizar na vida, mas a vida vai nos conduzindo, né? O que nos chega da vida, então tem algo que nós trazemos e tem algo que nos chega da vida. E esse encontro, né? Nessa dança, a gente vai, às vezes, vai se aprofundando no nosso caminho, no nosso impulso. Às vezes a gente se desvia um pouco disso, né? Mesmo que a gente não tenha muita clareza do nosso propósito, de uma certa maneira a gente vai tateando e vai seguindo um caminho que tem sentido para a gente. Mas quando a gente começa a se desenvolver disso que faz sentido para a gente, né? Normalmente a gente surge uma crise, né? Então tem a ver com algo que eu quero realizar, mas que eu não estou satisfeito mais com aquilo que eu estou fazendo. Então, puxa, mas é isso mesmo? Não é isso, né? Então, 21 anos, espera aí. O que é isso que você falou? A minha identidade? O que eu realmente quero, né? E os 28 dos talentos. Poxa, eu aprendi tanta coisa e tinha coisa que eu tinha, alguns dons que eu tinha, que eu com facilidade me expressava. Eu tocava um instrumento, ou, sei lá, escrevia poesia, ou era, né, alguma coisa que eu fazia com facilidade. Nessa idade, a partir dessa idade, isso já não vem mais com tanta facilidade assim. Isso exige um esforço interior, né? É como se eu tivesse que reconquistar alguns talentos meus a partir de dentro, a partir de mim mesmo. Algo que vinha fácil, assim como algo dado, tem que ser transformado para ser algo a partir de mim mesmo, desse meu impulso, né? O que realmente eu quero, né? Quais são os talentos que eu quero reconquistar, que eu quero trabalhar, que eu quero lapidar, que eu vou me esforçar para, né? Para mim é como se a gente estivesse dando uma aprofundada a partir dessa experimentação que a gente faz
dos 21 aos 28, né, a gente começa a ir para o mundo, principalmente profissionalmente falando, a gente começa a experimentar o mundo do trabalho, fazer, e aí chega aos 28, tá, mas o que eu realmente sei fazer bem de tudo isso que eu experimentei? O que eu quero ser reconhecida para eu conseguir fazer um mergulho numa experimentação, numa oitava acima dessa espiral, mas mais focada nessa área que eu quero atuar, naquilo que eu acho que eu sei fazer bem, naquilo que eu começo a me apropriar mais. Não é mais uma experimentação tão aberta como aos 21, é uma experimentação mais aprofundada ou focada numa área, numa forma de fazer que eu quero experimentar através da ação, né? Lela, então, interessante que essas crises todas têm a ver com esse tema que a gente está trazendo, autonomia e conexão, né? Então, tem a ver com a nossa busca de autonomia, o que eu realmente quero experimentar, o que eu realmente quero fazer, né? A crise dos 35, a crise da autenticidade, né? Que é isso, o que realmente, né? O que é essencial, o que realmente é a minha tarefa, o que eu quero fazer, quem sou eu, né? A gente começa a se perguntar muito quem sou eu, né? E o que eu quero fazer nesse mundo. Mundo. Oi? Qual é o meu lugar no mundo, né? A busca pela autenticidade, por aquilo que é meu e não dos outros, né? A minha contribuição única. Isso. E com o que eu quero me conectar, né? Então, também tem a ver com a autonomia, né? Buscar minha autenticidade. Né? E também com o que eu quero me conectar no mundo. Então, essas crises todas, de uma maneira geral, lidam com essa questão da autonomia e da conexão, né? E nos 42 anos... Desculpe, você ia falar alguma coisa? Não, pode falar, pode falar. Aos 42 anos, a gente chega no que a gente chama de crise existencial, que para muita gente é bem forte, né? Uma crise muito forte. Muita gente muda a vida completamente por volta dessa idade. E a imagem que a gente faz, né, de que a gente, ao longo da vida, a gente foi caminhando, subindo a montanha, e agora, aos 42 anos, a gente está no alto da montanha, a gente tem essa possibilidade de ter essa visão panorâmica da vida, de tudo que nós já passamos, né? E dar um próximo passo, assim, é como se fosse quase que para muita gente é um recomeço, né? E tanto que se fala que a vida começa aos 40, né? É como se fosse um recomeço. E tem gente que vivencia isso como uma coisa mais escura, de estar atravessando um túnel, né? Com uma crise muito forte. O que vai sair daí, né? Você está num túnel, você sabe que tem uma luz no fim do túnel, mas você não está vendo essa luz ainda. Então é uma crise para muita gente muito forte, mas que é isso que a gente está falando desde o começo, né? Que tem a ver de novo com isso. O que realmente é o meu impulso? Com o que eu me deparo nessa vida? Como é que eu lido com isso? Tem uma pergunta aqui, né? Quando a gente já passou da cidade, a gente ainda sente essas coisas. A minha percepção é que a gente passa por essas coisas nessas idades, mas que podem haver reverberações dessas questões ao longo das fases, né? Então, por exemplo, a puberdade, ela sempre vai acontecer dentro dos 14 aos 21, ou um pouquinho antes até, mas ela não vai acontecer aos 40. O que pode acontecer aos 40 é uma questão ligada àquilo que você viveu naquele período dos 14 aos 21. Então, a gente pode continuar tendo algumas questões, mas a crise, ela acontece nessas idades, ou por volta delas. Então, como eu trabalho com ajudando as pessoas a mapear os talentos, elas falam, não, mas eu já passei da crise dos talentos aos 28, eu continuo com essa crise com 40, como é que eu faço? Não é que você não passou por ela aos 28, né? A gente passa por ela e a gente pode continuar tendo que olhar para essas questões mais tarde. E o resgate biográfico, a gente está trazendo todas essas coisas porque ter uma visão consciente dessas crises faz a gente entender onde a gente está, o que a gente precisa fazer, o que é único meu, o que é comum da minha faixa etária, para eu conseguir organizar a minha história, minha biografia e compreender o que está por vir e o que já foi. E o resgate biográfico, ele tem essa intenção, né, de
mapear os fatos em ordem cronológica, compreender o que está se repetindo, o que é um padrão construtivo e o que é um padrão que está destrutivo, como que você pode transformar as coisas, os fatos, ao invés de repetir no piloto automático. Então é muito revelador a gente olhar para a vida dessa forma, mas não só a partir dessas leis, mas colocando a tua história de vida dentro dessas leis, compreendendo os seus fatos a partir desse olhar. E é isso que a gente convida vocês a fazer no Pertencer, que é o programa que a gente vai fazer juntos a partir do dia 14 de agosto. São 10 encontros e vai ter essa possibilidade de você mapear a tua história e compreender em que momentos que eu fui desenvolvendo autonomia, que eu fui mais eu e eu consegui bancar isso. Quando que isso se manifestou? Ou em que momentos que eu consegui me conectar com o outro, colaborar com o outro e compreender como o outro se dá? Porque a vida, no final das contas, tem a ver com essa polaridade, né? Entre eu e o outro, e como eu lido comigo e com o externo, interno e externo, enfim. Então a gente vai olhar para tudo isso como algo de um pano de fundo para você entender a sua própria história, né? E como, eu sou suspeita para falar, mas foi a ferramenta, o olhar, essa metodologia, foi o que mais transformou a minha vida. Porque eu tive a possibilidade de me apropriar de mim a partir da minha história, não é ninguém de fora falando. E isso é muito poderoso, né, Beto? Eu acho que não é só você, né, Léo? A gente também experiencia isso quando a gente faz trabalhos biográficos, né? As pessoas que passam por trabalhos biográficos, eu já ouvi muitos depoimentos assim. Pessoas às vezes falam, nossa, eu fiz tantos anos de terapia e nesses poucas semanas agora de trabalho biográfico, eu me dei conta de mais coisas de mim mesmo do que tantos anos, sei lá, 15, 20 anos de terapia, né? Tem gente que traz esse depoimento também. Então, é realmente um processo incrível. E fazer isso em grupo traz a possibilidade da gente conseguir emprestar o olhar do outro, aumentar nosso repertório, compreender outros pontos de vista, outras histórias de vida. Então, é muito revelador, poderoso e a gente poder se apropriar a partir de nós mesmos a partir da nossa história, né? Então a gente convida vocês, que vocês estão aqui escutando, para dar uma olhada nos meus stories, nos meus posts, daqui a pouco vai ter mais coisa, mas tá lá disponível para vocês fazerem parte dessa turma com a gente. São 10 encontros ao vivo, online, que a gente vai trazer com profundidade, detalhe, essas crises, vai ter palestra e vai ter encontros no Zoom para a gente fazer essa troca. Se vocês tiverem qualquer dúvida, conta com a gente, manda inbox, enfim. Vocês podem olhar mais no meu link da bio para saber mais detalhes. Então é isso. Maravilha. Quer deixar algum recado, Beto? Um bom dia para todo mundo, né? E já que quem está assistindo, mesmo que não vá adiante, né, para fazer o curso e tudo mais, mas já ficar com esse olhar, né, para a vida, né? Como é que a gente pode olhar para a vida nessa perspectiva desse panorama biográfico e com esse olhar também, como a gente está trazendo dessa visão mais artística, né, de lidar com essas polaridades, com as crises, né? Então, acho que só isso já traz uma outra maneira de olhar para a vida, né? Que pode nos ajudar bastante. Sim. A vida não é só sobre o momento de hoje, é um conjunto de fatos do passado e do futuro que se desembocam no hoje. Então, bom dia para todos vocês. Obrigada, Beto. Valeu, obrigadão, Léo.